Jefferson coloca aqui a citação do Joãozinho 30. A felicidade só é completa quando é compartilhada por todos. Maravilha, Jefferson. Inclusive, o Jefferson ele traz aqui talvez a oportunidade para hoje a gente entrar de modo exclusivo naquilo que nós vamos refletir relativo ao dia de hoje, porque até então eu estava fazendo recapitulações daquilo que eu falei na semana passada, né? E que eu acho próprio de a gente ter isso em mente para a gente entrar naquilo que nós vamos abordar sobre esse tema no dia de hoje, né? Não só o Jefferson fez esse apontamento aqui agora, mas também na semana passada, uma pessoa querida, o André Bonsa, né, que esteve presente aqui, ele também colocou uma frase que eu achei muito interessante quando ele notifica da seguinte forma: Felipe, será então que se a gente se desvencilhar e abandonar a perspectiva das pessoas, né, a opinião das pessoas, o que as pessoas acham ou deixam de achar em relação à nossa trajetória, nós, por conseguinte, conseguiríamos ser mais felizes? E como essa pergunta, pelo menos eu só consegui ler no final da nossa live da semana passada, eu não consegui me estender sobre ela. Mas hoje eu quero me valer aqui, por exemplo, da colocação que o Jefferson fez e dessa colocação que o André também fez no início, lá na semana passada, na live da semana passada, para a gente então entender. Felipe, ok, sobretudo até do modo como foi conduzida a live da semana passada, consegui realmente entender quais os principais elementos que estão constituintes, né, do conceito de felicidade e que atravessa a gente, que aflige a gente realmente. Mas então, vamos ao tema da nossa live. A felicidade existe? É possível alcançá-la? Claro que sim. É claro que sim. Só que a gente precisa desidealizar e existencializar a felicidade. E como que a gente faz isso? Ora, vamos começar desconstruindo a coisa a partir dos próprios pressupostos enganosos, por intermédio dos quais a cultura e a mentalidade coletiva estabeleceu como associação relativa ao que seja supostamente o sinônimo de felicidade, que é o que eu estava aqui falando anteriormente, sobre o prazer e sobre a realização do desejo. Ora, por que nós não podemos dizer que felicidade é sinônimo da realização, é sinônimo de prazer? Porque a grande verdade é que prazer, ele opera por uma conjuntura muito específica, tipificada pela ausência de tensão. Ah, Felipe, mas isso daí não é bom? Ora, depende. E se a ausência de tensão, ela é vivenciada de uma forma muito fugaz, muito passageira, remetendo o sujeito, portanto, a uma dependência, a um vício, a uma necessidade de repetição daquele tipo de vivência, porque a contrapartida daquilo ao qual ele se lança àquela ausência de tensão produz nele como efeito rebote uma angústia e um triplo estado de tensão que é justamente pela via do ciclo repetitivo que se forma que se estabelece o vício ou a relação de dependência.
E aí, analisando o quadro geral da vida do sujeito, poderia-se dizer que essa pessoa é feliz? Poderia-se dizer que um escravo dependente de algo ou alguém, e com isso então nós estamos dizendo que essa pessoa não possui mais arbítrio, mas o seu arbítrio ficou condicionado e obstruído pelo imperativo, seja do desejo, seja do impulso, seja da larica, seja do que for, determinando sobre ele a condição sine qua non de que ele estabeleça o atenuamento da tensão, sob pena de ele ficar 2, 3, 4, 5 vezes mais oprimido do que ele fica. Portanto, no quadro geral, se você for analisar em miúdos felicidade como sendo associação de prazer, a conta não fecha. Obviamente que eu estou aqui citando um exemplo, poderíamos citar outros, onde de repente a felicidade poderia até estar melhor representada por aquilo que pudesse estar associado com a questão do prazer, como por exemplo uma pessoa que viveu reprimida durante tanto tempo, quando então ela entende que o seu pleno potencial existe naquilo em que ela se harmonize com o que tanto ela reprimia dentro dela, ao ela se abrir para uma determinada realidade, possivelmente ela viva uma diminuição da tensão, né? Logo o prazer, e isso no quadro geral da vida dela represente algo edificante, algo construtivo, algo agregador. Portanto, poderíamos, nesse caso, se aproximar muito mais de uma ideia de felicidade. Portanto, percebam que felicidade, ela pode estar presente na questão do prazer, mas a felicidade não se reduz a isso, definitivamente. A felicidade pode estar implicada na questão da realização de desejo, mas definitivamente felicidade não se reduz a isso. Portanto, esses mecanismos de raciocínio que ficaram praticamente automatizados, e se você parar para refletir sobre o próprio modo como você fala e nomeia as coisas, é só você parar para fazer uma análise da sua própria leitura. Essa profunda associação entre felicidade e realização de desejo, ela fica tão notória, e isso é tão típico da cultura capitalista, que não tem um que dê um suspiro: ah, se eu ganhasse R$1 milhão. Se eu comprasse a coisa tal. Se eu fizesse a viagem tal. E isso vivenciado com um ânimo de inebriamento e de positividade, que na nossa avaliação imediata e automatizada, a gente acaba associando isso à felicidade. Mas isso, na verdade, é um conceito, isso é uma concepção, porque isso é uma construção do olhar, que ao mesmo tempo que estabelece um ideal pelo qual o sujeito possa perseguir, equivalentemente forja nas pessoas uma armadilha no qual a maioria escorrega, porque e se você nunca alcançar 1 milhão? E se você nunca conseguir fazer a tal viagem? Nossa, tem coaches aí e adeptos do positivismo tóxico que vai dizer que eu estou sendo negativista, depressivo, né, nesse momento.
Mas eu te pergunto, e se você não conseguir galgar aquele patamar que você estabeleceu como a medida do seu desejo, não que eu esteja aqui recriminando o ato de desejar, entenda a reflexão de para onde eu estou querendo te levar a visualizar. Uma vez que você não alcance esse desejo ao qual você tanto se afeiçoou, a conclusão seria de que a felicidade lhe estaria inacessível? De uma certa forma, sim. Porque a grande verdade é que, do ponto de vista psicológico existencial, muito da felicidade é subproduto do nosso olhar. É subproduto da nossa leitura, do nosso olhar, da nossa interpretação. E é o modo como você constrói o seu olhar na leitura da realidade que ele vai mobilizar as suas emoções e os seus sentimentos.